A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando com essa turma, a primeira apostila e a quarta matéria da apostila de número 1, livros históricos. Nós paramos no último vídeo na página de número 217, retomamos na página 220, iniciando agora a análise do livro de Ruth. A manutenção do reinado sobre Israel é demonstrada no livro de Ruth, revelando que Deus estava soberanamente ativo, cuidando do seu povo, fazendo com que o bem surgisse de tempos e experiências difíceis. A narrativa é serena, agradável, relatando a trajetória de Noemi e Ruth, que viveram durante o tempo dos juízes. O livro de Juízes nos dá um quadro muito triste de Israel. Ruth apresenta-nos um quadro luminoso desse período em relação à fidelidade e beleza de certos indivíduos. Uma das mais formosas histórias da Bíblia é duplamente interessante pelo fato de sua heroína ser uma gentia. Nesse livro de Ruth temos a constituição da família dentro dessa nação que traria o Messias. Ruth foi bisavó do rei Davi. Daqui por diante, através do resto do Antigo Testamento, o interesse gravita principalmente em torno da família de Davi. Vemos na introdução que os hebreus classificaram o livro de Ruth como escritos. Dessa maneira, o rolo era sempre utilizado na festa no segundo dia das semanas ou Pentecostes. Com isso, o livro possui uma reflexão quanto aos cuidados de Deus na raça humana. Título do livro. O livro carrega o nome de Ruth, por sua decisão voluntária em seguir a sogra e, por fim, encontrar-se, casar-se com Boaz, preservando a linhagem familiar de Noemi, contribuindo com a genealogia do Messias. Autoria. Assim como a maior parte das narrativas do Antigo Testamento, o livro de Ruth não identifica o seu autor. O Talmud acredita o livro a Samuel, que pode estar equivocado, isso porque o livro surgiu após o governo de Davi, que reinou após a morte de Samuel. Data. Os acontecimentos se deram no tempo dos juízes, provavelmente quando Gideão estava no governo. No que diz respeito à escrita, os estudiosos discordam quanto à data, com estimativas que vão do início da monarquia até o período pós-exílicos. E entendemos que as evidências favorecem uma data no período da monarquia. O contexto histórico. 2 costumes sociais da época devem ser considerados. O primeiro está relacionado ao dever de um parente próximo casar-se com a viúva da família, caso essa não tivesse filhos, preservando a linhagem da família do falecido. O segundo costume, a redenção da terra, marca um desenvolvimento surpreendente da história. Surpreendente da história. Análise literária. Estudiosos concordam que o gênero de Ruth é um romance, possuindo uma trama simples que se desenvolve num período curto, cerca de 6 semanas, apresentando 3 personagens principais. A história apresenta uma prosa altamente artística, quase poética. Com excelência, o autor utiliza o diálogo para desenvolver a trama. Em algumas passagens, a linguagem é bastante vigorosa, com conotações sexuais, fazendo da cena um tanto ousada e perigosa. A história induz o leitor a participar da experiência dos personagens, desfrutando da atividade providencial divina. Tema e mensagem do livro. O livro ensina a plena causalidade de Deus, numa direção contínua e soberana de tudo. Nesse caso, não temos visões, sonhos, mensageiros ou palavras proféticas, mas a direta intervenção divina. Deus está em toda parte, porém, totalmente escondido em
coincidências e em planos puramente humanos. Assim, o livro demonstra que Deus age nos bastidores por meio dos atos de pessoas fiéis como Ruth, Noemi e Boaz. O livro destaca a escolha voluntária de um estrangeiro em adorar e servir a Deus, destacando a ação que Deus sempre esperou de Israel. Estrutura do livro. 1. Introdução à família de Elimeleque. 2. A preocupação de Noemi e o casamento das noras. 3. A dor e a pobreza de Noemi. 4. Diálogo, Noemi e Ruth. 5. Diálogo, Ruth e Boaz. 6. Diálogo, Ruth e Noemi. 7. Diálogo, Noemi e Ruth. 8. Diálogo, Ruth e Boaz. 9. Diálogo, Ruth e Noemi. 10. Processo legal, terra, casamento e herdeiro. 11. A satisfação de Noemi pelo filho recém-nascido. 12. Genealogia, família de Davi. A mensagem do livro pode e deve ser compreendida conforme a estrutura a seguir. 1. Ruth decidindo. 2. Ruth servindo. 3. Ruth descansando. 4. Ruth recompensada. Em página 223, nós encerramos uma análise rápida do livro de Ruth. Temos as recapitulações, os irmãos deem uma analisada pessoal em todo o conteúdo. Nós passamos as partes principais e nós voltamos então agora na página 225, no primeiro livro de Samuel. O período da história de Israel, registrado em 1º e 2º Samuel e 1º e 1ª Reis, apresenta mudanças marcantes na vida política, social e religiosa. O livro de Samuel foi dividido na era cristã. A morte trágica de Saul marca a divisão do livro de Samuel. É evidente que a divisão seja artificial de tal forma como foi em 2 Samuel e 1ª Reis. Nesse período surgiu a monarquia, sendo que 1 Samuel pode ser chamado de o livro da transição, fornecendo o princípio da monarquia, como também o preparativo para o reinado de Davi. Os livros de Samuel, Reis e Crônicas registram fatos relacionados aos reinos de Israel e Judá. Contudo, a partir de Samuel, temos a linhagem do ofício triplo, tal como rei, sacerdote e profeta. Título do livro. O livro recebe o nome do rei, sacerdote e profeta por ter sido uma das figuras mais relevantes da autorrevelação de Deus e de sua obra redentora nos tempos do Antigo Testamento. Ele viveu e ministrou durante o período crucial de transição na história de Israel. Samuel foi o último dos juízes e foi o primeiro na ordem profética de que Moisés falara. Samuel abrange quase um século da história de Israel, do nascimento de Samuel à morte de Saul, e forma o período dos juízes e o primeiro rei de Israel. Contudo, o livro tem recebido diversos nomes. A Septuaginta e a Vulgata agrupam 1º e 2º Samuel e 1º e 2ª Reis como 1º, 2º, 3º e 4º reinos. A tradição judaica faz divisão entre Samuel e Reis sem essa divisão que temos hoje. A autoria do livro. A autoria parece ser desconhecida. No capítulo 8, versículo 1, temos a informação que Samuel já era idoso. Tampouco no capítulo 25 já estava na sepultura. Contudo, não podemos desprezar que Samuel tenha escrito parte do primeiro volume e prosseguido por Natã e Gade, como informa em 1 Crônicas 29 e 29. Data e ocasião. A data é incerta, como também a ordem cronológica.
Entretanto, há amplo consenso de que Davi teria consolidado o seu reino tanto sobre Judá como sobre Israel, um pouco antes do ano 1000 a.C. Assim, existe a possibilidade de Davi ter vivido entre aproximadamente 1040 e 970 a.C. E assim Samuel deve ter nascido próximo dos anos 1100 a.C. Estudiosos discordam sobre como os livros de Samuel foram escritos e sobre quando isso aconteceu. Alguns creem que a obra foi completada logo após a época de Davi, outros datam a obra completa em cerca de 650 a 550 a.C. O propósito do livro de 1 Samuel. O livro de Samuel tem o propósito de descrever o momento decisivo da história de Israel, em que as rédeas do governo passaram do juiz para o rei. O propósito básico é oferecer um relato histórico do surgimento e do desenvolvimento inicial da monarquia sobre Davi e Saul. Temos aqui uma denúncia da má escolha do rei e da péssima atitude de líderes. Daí a escolha cuidadosa de Deus por líderes sérios, piedosos, fiéis à aliança e à ética. Tema do livro. O principal assunto do livro de Samuel é a ascensão de Saul ao poder e a sua rejeição, destacando uma importante mudança na vida religiosa e política de Israel, focalizando a soberania e a santidade de Deus. O tema, em grande parte, concentra 3 personagens: Samuel, Saul e Davi. Samuel, sacerdote, profeta e juiz de coração humilde e consagrado. Saul, primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, gradativamente perdeu a bênção de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, valente, consagrado a Deus. A estrutura do livro. Poderíamos dividir o primeiro livro de Samuel em 3 partes, como: primeiro, a liderança justa de Samuel; segundo, a rejeição do desobediente Saul; e terceira, a ascensão do fiel Davi. Todavia, podemos resumir em estágios da narrativa como: primeiro, primeiras histórias de Samuel; segundo, a arca como elemento central da vida de Israel; terceiro, o princípio da monarquia com Saul; quarto, a entrada de Davi e a sua trajetória para o poder. Dessa forma, temos uma continuidade narrativa que jamais poderia ser dividida. Contudo, devemos concentrar as atenções nesse livro a Samuel, o juiz e profeta que fez a transição dos juízes para os reinos, e também para Saul, que concentra a carreira decadente. Primeiro, referente a Samuel, o nascimento de Samuel, a vocação de Saul, a arca tomada, o regresso da arca. Segundo, referente a Saul, Israel exige um rei, Saul escolhido e ungido, a primeira vitória de Saul, a proclamação do reino por Samuel e, em seguida, Saul rejeitado por Deus. E terceiro foco, referente a Davi, Davi ungido rei, a vitória de Davi sobre Golias, as perseguições e peregrinações de Davi, a morte de Saul. Nós encerramos na página 228 e retomamos na página 229 com o segundo livro de Samuel. Façam as recapitulações, leiam o conteúdo da apostila. As recapitulações têm muito material que vai ser utilizado na prova. Tá? No final eu vou estar passando os slides referentes ao conteúdo. Esses slides, todos eles riquíssimos em material que será utilizado na prova. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos, um bom estudo. Até o próximo vídeo.